Bom, pessoal, retomando aqui as nossas explicações, né, sobre diagramas, a gente viu, e eu aconselho a quem não tenha visto o vídeo do diagrama água com açúcar, que veja primeiro antes de verificar esse diagrama aqui. Esse é o diagrama da água com sal. Então ele já é um pouquinho mais complexo, porque agora nós temos 4 campos. Esse campo aqui em cima, esses dois laterais e esse aqui embaixo. Nesse diagrama a gente vai ter aqui em cima somente solução no estado líquido. Nessas duas faixas laterais a gente vai ter gelo mais solução, ou seja, duas fases, porque eu já estou dizendo que eu tenho dois estados físicos, né, ó, sólido e líquido, sal mais solução, também duas fases, estado sólido e estado líquido, e aqui embaixo tudo no estado sólido, que a gente vai verificar se tem uma ou mais fases, tá? Então, em princípio, eu tenho aqui solução, aqui mistura e aqui a identificar. O diagrama é um diagrama igualzinho àquele diagrama que a gente viu lá em termos de representatividade. Nesse eixo aqui das temperaturas, nesse aqui da composição química, sempre somando 100%. Então aqui eu tenho 0% de cloreto de sódio, 100% de água e assim vai. 5%, 95%, sempre somando dá 100%. Bom, a gente vai precisar de ver de um conceito que a gente já ouviu falar e que também está no nosso cotidiano, para a gente poder entender esse diagrama, que é o conceito de concentração. Então, a concentração está relacionada ao fato de que quando, né, a gente pensa em um solvente e um soluto, a gente pode, por exemplo, dizer assim, o leite quando vai ser colocado no achocolatado. Então, quando a gente coloca um achocolatado no leite, pode estar mais ou menos concentrado. Como é que a gente percebe isso? Se eu coloco num copo de 200 ml 2 colheres, no mesmo copo de 200 ml eu coloco, ao invés de 2, coloco 3. Qual que está mais concentrado? Então, nossa prática do dia a dia vai dizer que a de 3 colheres está mais concentrada. Mas eu posso ainda pensar no seguinte, eu vou colocar 3 colheres num copo com 100 ml e 3 colheres no copo de leite também, num copo de leite com 200 ml. Então, a gente também consegue perceber que no copo que a gente colocou 3 colheres e que tinha apenas 100 ml, o sabor vai estar mais forte, vai estar mais concentrado do que no copo que tinha 200 ml. Onde eu estou querendo chegar? Que a gente precisa entender que a concentração ela pode ser modificada, né? E nesse caso, tornar mais concentrado pode ser colocando mais soluto, no caso achocolatado, ou diminuindo a quantidade de solvente, nessa questão o leite. Bom, então guardemos isso daí que a gente vai precisar a qualquer momento voltar a esse assunto. Então imaginemos o seguinte, para a gente fazer a análise, nós vamos tratar de 3 pontos aqui, 3 concentrações. Uma concentração que passa exatamente nesse 23,3%, outra que tenha menos, outra que tenha mais. Então vamos começar nessa de 23,3%. Então imaginemos que eu aqui dentro da minha sala, a temperatura esteja uma temperatura amena, em torno de 20 graus Celsius, e aí eu vou misturar, né, sal e água numa concentração de 23,3% de sal. Nessas circunstâncias, o diagrama está dizendo para mim, olha, você vai ter somente solução líquida. Sim, mas e aí eu vou começar a trabalhar com essa solução. Vou mexer na temperatura e ver como ela se comporta. Vou resfriando, até que ainda tenho somente solução líquida. Continuo o resfriamento, vou resfriando. Notem que eu já estou bem abaixo de 0 graus Celsius e continua tudo no estado líquido. Wagner, mas a temperatura de solidificação da água não é 0 graus? Sim, da água, mas da água pura. Assim como falei lá na questão da água com açúcar, na água com sal é a mesma coisa. A gente tem que ter esses cuidados e saber que a gente está falando de água pura e aqui não é água pura, aqui é uma solução de água com sal. Quando chegar nesse ponto imediatamente superior, a solução está no estado líquido, mas quando passa aqui para baixo, conforme disse para vocês, tudo aqui embaixo está no estado sólido. Então a solução que eu tinha que estava no estado líquido, ela agora vai se solidificar e vai virar uma solução sólida. Então, a solução que era líquida, com 23,3%, quando cruza essa linha aqui, ela se transforma em solução sólida. Continua sendo solução? Sim, só que agora no estado sólido. Esse é o ponto mais simples para a gente entender. Vamos fazer agora um ponto que tenha menos do que 23,3%. Vou escolher aqui, bem no iniciozinho lá, 5%. Também pensando aqui dentro da minha sala, né, a temperatura de 20 graus Celsius. Um novo ponto aqui.
meu ponto 2. Então, nesse meu novo ponto aqui, no meu ponto 2, o que a gente vai ter? Vamos ter de cara, novamente, somente solução líquida. Vamos dar uma limpeza aqui para ver se dá uma melhorada. Pronto, agora sim a gente terá um vídeo de melhor qualidade, tá? Bom, então eu tenho somente solução líquida. Vou começar a resfriar novamente. Vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando, vou resfriando. Quando eu passo para essa parte aqui de baixo, que é uma parte que eu chamo de faixa de solidificação, que tem tanto do lado esquerdo como do lado direito, é uma faixa em que eu tenho o líquido se transformando em sólido, e por isso esse nome, faixa de solidificação. Eu tenho dois estados físicos, sólido e líquido, consequentemente duas fases, e o que começa a aparecer diferente da solução é o gelo. Então o gelo é o que começa a aparecer diferente nesse campo. E aí a gente precisa agora começar a pensar, gelo, eu vou formar gelo. A partir de qual componente da solução que eu vou formar gelo? A partir do sal ou a partir da água? Então pensamos no seguinte, se eu tenho uma solução líquida de água com sal, o que eu preciso tirar dessa solução para formar o gelo? E aí imediatamente a gente precisa quebrar esse paradigma de que a gente precisa tirar o sal. Não adianta tirar sal. Por que não adianta tirar sal? Que seria a nossa primeira resposta imediata. Porque quando você tira sal, se você tirar um pouquinho de sal, você continua tendo água mais sal, uma solução, só que uma solução menos concentrada. Você só vai conseguir formar o gelo se você tirar todo o sal. Mas se você tirar todo o sal, você vai ter o que na sua mão? Sal e gelo. E não é isso que o diagrama diz. O diagrama diz que você tem gelo mais solução. Então agora pense o contrário. Se ao invés de você tirar sal, você tirar água, e aí você tira a água, essa água que você tira, você está tirando uma água a uma temperatura abaixo de 0 grau. A água abaixo de 0 grau ela é representada pelo gelo. Então, na verdade, o que a gente está tirando? Água. A gente está tirando água e está formando gelo separado. Tirando água e formando gelo separado. Quando eu digo separado, é só a maneira de dizer para a gente pensar aí de forma grandiosa. Está tudo ali misturado, você está vendo algumas coisas transparentes, outras coisas esbranquiçadas e é assim que vai acontecendo. Então, quanto mais eu tiro água, quanto mais eu tiro solvente, o que acontece com a concentração? Lembra lá do copo que a gente falou? Se eu tiver 100 ml com 3 colheres, ele é mais concentrado do que 200 ml com as 3 colheres. Então, a quantidade de sal não mudou, mas a quantidade de solvente mudou. Eu tenho menos água, mas continuo mantendo a quantidade de sal. Então, a minha concentração está aumentando. E ela de fato aumenta, basta a gente observar essa curva. Ó. Ela aumenta, quando eu chego nesse ponto, a quantidade aumenta para essa nova concentração. Quando eu chego nesse ponto, a quantidade aumenta para essa nova concentração. Ou seja, quanto mais eu desço, mais sal eu formo. Perdão, mais gelo eu formo. E formando mais gelo, a concentração está aumentando. E nesse ponto imediatamente superior, ela vai aumentar até um total de 23,3%. Bom, agora que vem a questão. Aqui embaixo está tudo no estado sólido. Então, quando eu cruzar essa linha, o que vai acontecer com o gelo? Ah, Wagner, ele solidifica. Não, um monte de gente responde isso. Na verdade, a gente tem que estar atento, porque o gelo já está no estado sólido. Então, o que acontece com ele? Nada. Ele continua gelo. Mas a solução, que era uma solução líquida, que agora tem 23,3% de sal, quando passa aqui para baixo, a gente já sabe que ela vira solução sólida. Então, aqui eu terei gelo mais solução sólida. Então, com menos de 23,3% de cloreto de sódio, eu vou ter gelo mais solução sólida. Beleza? Vamos partir agora para o raciocínio acima de 25%. Então, vou colocar aqui, digamos que 25%, 27%. Deve dar mais ou menos por aqui. 27% também. A minha temperatura, que eu estou chamando de temperatura ambiente, né? Que é a que está aqui na minha sala. Na verdade está um pouquinho mais quente, mas vamos levar em conta que é 20. Nesse primeiro momento eu tenho solução líquida. Então notem que nas três concentrações, 23,3%, 5% e 27%, eu tinha solução líquida na temperatura ambiente. Mas isso vai mudar de acordo com a forma que eu vou mexendo com a temperatura. Então, ó, vou começar a resfriar novamente. Ó. Resfriei. Notem que quando eu cortar essa linha,
Diferentemente da solução, o que vai aparecer agora? Sal. E aí o mesmo raciocínio. Vamos pensar, eu tenho sal mais solução líquida. O que eu preciso tirar para formar sal? Ah, vai, preciso tirar água. Não. Novamente, vamos quebrar esse paradigma. Não é água que a gente tem que tirar, porque se eu tirar água e se estiver abaixo de 0 grau, essa água vira gelo. E no meu campo não está dizendo que tem gelo, diz que tem sal mais solução. Então, na verdade, eu preciso tirar sal. Quando eu tiro sal, eu tenho sal aqui formado e eu continuo tendo uma solução lá. Mas se eu estou tirando sal, que é o meu soluto, o que acontece com a concentração? Vai diminuindo cada vez mais. Lembra? Copo com 200 ml de leite, 2 colheres de achocolatado. Copo com 200 ml de leite, 3 colheres de achocolatado. Quanto menos colheres de achocolatado, menor a concentração. Então, de fato, essa concentração vai diminuindo. Ó. Cada ponto que eu desço aqui, a concentração diminui até um mínimo de 23,3%. Então, com 23,3%, a gente já sabe o que acontece com a solução líquida, vira a solução sólida. Então, quando eu passo por essa linha, o que vai acontecer com o sal? O sal se solidifica. Gente, calma, já tínhamos falado antes que aqui é um campo que eu tenho duas fases, uma fase sólida representada pelo sal e uma fase líquida representada pela solução. Por isso é um campo de solidificação, uma faixa de solidificação. Então, como o sal já estava no estado sólido, continua sal no estado sólido. Mas a solução líquida, que agora tem 23,3%, se transforma em solução sólida. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho em 23,3%, transformação direta da solução líquida em solução sólida. A gente diz que isso aqui é o ponto eutético do diagrama. Então, no ponto eutético é o ponto em que a passagem direta do estado líquido para o estado sólido sem cruzar as faixas de solidificação. Beleza, a solução líquida virou solução sólida. Se eu tenho menos, eu vou resfriando. Quando cruza essa linha, o que começa a aparecer é o gelo. Então, se começa a aparecer o gelo, significa que eu estou tirando água dessa solução. Essa água, abaixo de 0 grau, ela está se transformando em gelo. Se eu tiro água, significa que a concentração está aumentando. Ela vai aumentando até 23,3. Quando cruza essa linha, eu passo a ter gelo, que já estava no estado sólido, e a solução que estava no estado líquido vira a solução sólida. Passando para lá, com a temperatura maior. Então, numa temperatura maior, eu vou reduzindo. O que começa a aparecer primeiro é sal, diferentemente do que tinha aqui, que era solução líquida. Para formar sal, eu tenho que tirar sal. Então, quanto mais sal eu tiro, menor fica a concentração. E quanto mais sal eu vou tirando, a concentração vai caindo, até chegar em 23,3%. Quando eu passo aqui para baixo, o sal que já estava no estado sólido continua no estado sólido e a solução que estava no estado líquido passa a ser solução sólida. Então, agora vamos identificar. Aqui eu tenho solução, uma única fase. Aqui eu tenho mistura, duas fases, uma sólida e uma líquida. Aqui eu tenho mistura, duas fases, uma sólida e uma líquida. Aqui eu só tenho estado sólido, mas eu tenho aqui solução e aqui eu tenho mistura. Eu tenho duas fases, uma fase gelo e uma fase solução sólida. Ou seja, em alguns pontos você vai ver transparente como o gelo, em alguns pontos você vai ver esbranquiçado como a solução sólida. Do lado de cá, a gente vai ter fases representadas pelo sal e fase representada pela solução sólida. Uma parte branquinha, bem branquinha, que representa o sal, uma parte esbranquiçada, que representa a solução sólida. Então, esse é o nosso diagrama de água com sal e esse é o funcionamento dele. Aqui tem uma coisa interessante. A gente tem aqui, por exemplo, a questão dos icebergs. O iceberg, onde é que ele está? O iceberg está aqui, ó. É gelo mais solução. Solução na água com sal? Sim, água com sal. E gelo iceberg. A água do mar ela tem em torno de 1,5% de concentração de sal. Então imagine aqui, temperaturas abaixo de 0 grau, ela vai ter o quê? Gelo mais solução. Quanto mais baixa for a temperatura, mais salgada será a água do mar. Tá? Então essa é a explicação que a gente tinha para passar para vocês sobre esse diagrama. E aí, no futuro, ele vai servir para a gente entender o diagrama de fase da liga ferro-carbono. Abraço a todos.